Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje, então, nós iremos falar sobre o capítulo 16 e ele fala sobre Antártida, né? Eu vou abrir ali o mapa mental. Não é isso. Cadê? Esse aqui. Vou fazer um negócio. Assim que ele quiser abrir, né? Porque não tá querendo. Aqui. É um capítulo até que curto, tá? E a gente vai corrigir os exercícios, porque a gente precisa fazer isso, tá bom? Sobre a localização, então, ele vai começar ali falando. Vocês podem ir grifando, tá? Eu grifei várias coisas, é a localização da Antártida, né? É um continente localizado no Polo Sul. As regiões polares, né? Existem o Polo Norte e o Polo Sul. São basicamente peculiares pelo frio intenso, tá? E normalmente, por elas estarem em hemisférios diferentes, né? Elas têm também época de gelo diferente e estações de ano também em épocas diferentes, tá? Como a Terra ela é geóide, né? Ela não é redondinha. Nessas áreas, então, a incidência, além de que ela não está no eixo reto, né? Ela tem uma certa inclinação, se eu não me engano, é 40 graus, se eu não me engano. Não está escrito no livro, mas com certeza que é 40 graus a inclinação dela. E aí acaba que a posição também, como incide os raios solares, como mostra aqui, ela vai ser de modo diferente. Por isso a questão dos hemisférios, né? Por isso uma época vai ser mais fria e outra época vai ser mais quente. Ainda assim, o normal nessa região é muito frio, tá? Ela tem muito mais tempo de região fria do que de região quente, tá? Chegando a temperaturas de até menos 80 graus. Pensa, o frio, às vezes a gente está com 10 graus e está tremendo de frio, dormindo com 6 cobertas. Imagina estar num local que a temperatura chega a ser menos 80 graus. A variação, então, da concentração. As regiões polares estão em zonas extremas do globo, né? Tanto no norte quanto no sul, durante praticamente 6 meses, o Sol ilumina mais um polo do que o outro. Isso faz com que as estações do ano sejam bem opostas aos extremos, né? Ou seja, enquanto um lado é verão, o outro é inverno, né? Ocorre um processo oposto no processo de descongelar também essas regiões, tá? No livro também, na página 41, ele vai falar sobre por que o nome, né, Antártico, tem a ver com a posição da Ursa Menor. Então, para quem gosta de ler sobre estrelas, satélites, sobre toda a questão da posição de cada uma das estrelas no espaço, a Via Láctea, né, e todas as constelações, tem a ver com a Ursa Menor. Porque no hemisfério norte observa-se que a estrela polar, conhecida como Polaris, que faz parte da constelação da Ursa Menor, né, onde a gente consegue ver essa parte, né? Daí a denominação da região polar norte ser ártico. O ártico, ela quer dizer, a palavra, né, árticos, significa urso, né? Então, ártico, o antiártico, né? E ele também tem uma posição contrária, tá? O Polo Sul se localiza entre o Círculo Polar Antártico e o Polo. Latitude de 66 a 90, né, graus, abrangendo, além da Antártica, uma parte do extremo sul, da região sul e do Oceano Glacial Antártico. Então, são as regiões do polo, né, como eles se denominam. Essas regiões, principalmente a Antártica, né, na verdade, ela não é uma região habitada, tá, gente? As pessoas não moram lá nessa área. Apenas animais como o pinguim, o urso polar, esse tipo de animais que moram lá. É uma região que quase não existe nenhum tipo de vegetação, por ser uma área ali quase... É um deserto, né? Deserto é frio, né? E nesse conceito de deserto frio, né, quase não se cria vegetação.
poucos meses no ano que acontece o desgelo, é que pode ocorrer algumas gramíneas, né? Alguns processos ali bem pequenininhos de alguns tipos de vegetações bem pequenas, tá? Uma vegetação que pode ser uma espécie de uma tundra, né? A tundra, então, ela é uma vegetação rasteira com musgos e links. E é nessa região também que acontecem os icebergs, tá? Que podem ser aqueles blocos de gelo, né? Estruturados ali, boiando no oceano, ou então bem grande, né? Parados ali em determinada região. Se você ver a página 42, NASA explora a região da Antártida com icebergs perfeitos. Repare como é o corte, né, do iceberg. Ele é um iceberg aparentemente natural, tá? E aí, né, qual que é a importância, então, dessa região, gente? Ao longo dos anos, com o processo, né, de gelo sobre gelo, alguns componentes fósseis, eles foram se fixando ali naquela região, criando combustíveis fósseis. Então, é uma das regiões que mais existem combustíveis fósseis do mundo, tá? Outro fato importante dessa região é a questão das camadas de atmosfera. Por quê? Ao longo do processo, né, de neve, acabou que a estrutura molecular da atmosfera em determinados períodos ficaram presas em camadas da neve na Antártida. Uma coisa um pouco difícil de explicar, mas se você tiver interesse, tem bastante coisa também, a gente pode pesquisar um pouco mais sobre o assunto. E essas camadas, né, existem pesquisadores que fazem só isso, não é a minha área de pesquisa, né? E essas camadas, então, esses pesquisadores pesquisam essas camadas e quais composições de moléculas ficaram presas em determinadas épocas do ano, ou a cada quantos anos que isso aconteceu, ou a cada quantos anos modificou tais moléculas atmosféricas, tudo ali pelas camadas de gelo, tá? Petrificadas. Lá nessa região, então, elas existem várias bases de pesquisadores. Pela última descoberta que eu fiz, não tem no livro, mas as pessoas ficam lá só até 6 meses, e aí depois elas têm que sair de lá porque não pode morar lá. É uma regra, entendeu? Mesmo os pesquisadores, eles têm que sair, voltar um tempo, podem voltar depois, mas pelo menos só pode ficar até 6 meses na região, tá? É proibido morar ou ter donos. Como que aconteceu isso? Como que ninguém pode, então, morar ou ser dono daquela região? Na verdade, aconteceu no Tratado Antártico, que é conhecido como Protocolo de Madrid, tá? Esse protocolo, ele assegurou que, como existem essas combustíveis fósseis e tudo mais, ninguém deveria ser dono, apesar de vários países acharem que são donos, né? Principalmente Inglaterra, Estados Unidos, etc., acham que são donos do território, mas pelo tratado, ninguém pode ser dono. Apenas pode existir polos de pesquisa. E as pessoas podem meio que pegar emprestado o território para suas pesquisas, tá? Por ser um santuário ecológico, então tem vários animais, focas, pinguins, algumas baleias. Então, essa parte do bioma natural ali é muito interessante porque dá para acompanhar a questão do bioma natural dos animais, tá? Assim como existe toda a parte do clima. Por quê? Vários das frentes frias, principalmente que chegam aqui nas Américas, né, vieram exatamente dessa área antártica, porque estamos próximos, né, não é tão longe assim. Então, eles se formam ali alguns componentes, podem ser, por exemplo... Deixa eu ver se eu não falei alguma coisa, né? Página 44, então, eles são santuários, né? Os signatários, as pessoas que têm, né, o acordo ali do tratado, Argentina, Austrália, Chile, França, Nova Zelândia, Noruega e Inglaterra. São os países que têm a região ali com as suas bases fixas. Pode existir uma maneira de habitar? É proibido por lei. A lei não permite. Esse acordo garantiu com que não aconteça. Já que não tinha ninguém mesmo. Além das reservas, né, de minerais, ocorre também as reservas de água potável. Uma das maiores reservas de água potável do mundo, que são exatamente no gelo, né? A água do gelo, ela não é uma água salgada, ela é água doce. Então, teoricamente, pode ser bebida também, assim que derrete, né?
O processo de precipitação sólida, de maneira sucessiva, fez com que diversas camadas de gelo assim sobrepostas ocorresse o aprisionamento de amostras atmosféricas, que foi o que eu estava comentando, né? Os cientistas usaram de conhecimento adquirido com a perfuração para comparar as características da amostra ao longo dos tempos, né? Onde circulam correntes marítimas responsáveis por diversos processos de circulação térmica e de interação entre ar e água. Estudos de densidade, salinidade, profundidade, bem como migrações de espécies, tudo isso dá para pesquisar ali na região. Além de animais como os plânctons, os pinguins, as focas, baleias, camarão-gril, que eram atividades econômicas, né, principalmente ali na borda, ficaram meio que proibidas também ali no protocolo, tá, de Madrid. Foi confirmado para tentar, então, impedir o processo de degradação para a região. Então, assim, as pessoas não poderiam apenas utilizar os recursos da região, né? A Antártica exerce o papel de sistema regulador térmico do planeta, controlando condições atmosféricas e oceânicas, e detentora dos maiores reservas de gelo e água doce do planeta. Então, ela tem, né, toda essa importância porque ela está ali ajudando com que o planeta fique um pouco mais controlado climaticamente falando, né? Sobre o aquecimento global, né, que já foi discutido várias vezes no quesito de que, naturalmente, a própria natureza ela já tem um processo de aquecimento natural. Só que com a interferência do ser humano, isso foi se agravando, né? Então, os pesquisadores, ao analisarem, descobriram que depois que as pessoas começaram a viver mais na cidade, né, migrarem mais para a cidade, o aquecimento ele acelerou com a mesma proporção. Se você já viram um gráfico sobre isso, é exatamente o mesmo. É um pouco, assim, diferente, mas a subida do gráfico é o mesmo, sabe? Então, é uma forma ali, nessa área, né, até de manipular a questão do aquecimento global, tá? As temperaturas estão subindo e qual que é o principal ponto, né, do aquecimento global sobre a região antártica? É que acontece um processo de degelo não natural, muito mais rápido, e isso faz com que a água suba, tá? Gente, até ano passado a gente ficou questionando uma coisa, porque estavam se questionando sobre a questão do aquecimento global, né? Se realmente existe ou não, porque uma pessoa lá, falou assim, coloca um gelo na água, quando o gelo derreter, a água não vai subir, né? E, de fato, não sobe, mas aí ele explica aqui no livro, tá? É importante distinguir o gelo, o derretimento do mar congelado do derretimento das geleiras que ocorrem no solo. O próprio mar congelado pode derreter e isso não alterará os níveis dos oceanos. Então, basicamente, é a ideia de que se o gelo numa determinada região, aquela parte ali já era considerada parte da água, né? Então, não vai subir. Mas se muito das geleiras naturais começarem a derreter, a água o nível da água vai subir, tá? Isso vai acarretar vários problemas, principalmente para ilhas, né? Que várias delas estão desaparecendo por causa desse aumento da água, do nível do mar, tá? Os próprios mar, tá? Uma vez que o volume da água após o derretimento do gelo flutuante é igual ao volume da água em estado líquido mais o gelo. Então, basicamente, ele já considerava, né, o mesmo volume. No entanto, quando se trata de uma geleira que cobre o solo, caso parte dela se derreta ou se desprenda, indo para o oceano, o evento contribuirá para o aumento do nível do mar. Então, basicamente, essa região ela estava em cima, né? Não estava sendo considerada no nível do mar. E aí, se ela cai, o nível do mar vai subindo. As estimativas é que sobe o nível do mar, hoje em dia, de 50 a 60 centímetros a cada década, tá? Isso é bastante, porque a cada 10 anos, é uma ilha que está perdendo ali o tamanho de uma régua, né, do seu território. E existem ilhas bem pequenas, né? Várias ilhas do Pacífico que estão desaparecendo. Isso gera tanto problemas ambientais, né? Porque altera ali o ecossistema em que os animais não têm mais as regiões onde elas botavam os ovos, onde elas se alimentavam, como também afeta diretamente as pessoas, né? América do Sul, os efeitos da América do Sul que eu estava falando aquela hora. Uma coisa interessante, vamos ler essa parte aqui da página 49, né? A Antártica perdeu. Deixa eu ver se tá tendo.
A Antártica perdeu impressionantes 3 trilhões de toneladas de gelo desde 1992, que foi o ano que eu nasci, tá? Fazendo o nível dos oceanos aumentar em nível global quase 8 milímetros. E essa tendência se acelerou de forma espetacular ao longo dos últimos 5 anos. Segundo o estatuto divulgado nessa quarta-feira, 13 de 2018, né? Até 2012, o continente branco, situado no Polo Sul, havia perdido 7,76 bilhões de toneladas de gelo ao ano. Calcularam, né, 84 cientistas que participaram desse estudo de referência, divulgando na revista de Ciência Natural, né? Após essa data, a cifra saltou para 219 bilhões de toneladas por ano. Olha só, aumentou mais que o dobro, né? Dito de outra forma, após 5 anos, o gelo derreteu em um ritmo quase 3 vezes maior do que antes, o que apresenta uma ameaça para centenas de milhões de pessoas que vivem em áreas costeiras. Agora temos uma imagem equivocada do que está acontecendo na Antártica, ressalta, né, Eric Hicknock, coautor do estudo, né, e pesquisador. Consideramos esses resultados como mais de um alarme para agir para acelerar o aquecimento global. Insiste o cientista francês, que estuda as glaciares, né, as áreas glaciares, há 20 anos. Coberta por 98% por gelo permanente, o continente responde por 90% do gelo terrestre e contém a maior reserva de água doce do planeta. E pode essa massa de gelo derreter, elevaria o nível do mar em mais 60 metros de altura, né? Isso é bastante, gente. Imagina, 60 metros dá um prédio bem alto, né? Agora, cabe agora às autoridades políticas agirem em resposta. O futuro da Antártida está ligado ao resto do planeta e da sociedade humana. Agora é preciso tomar medidas para desacelerar o ritmo das mudanças ambientais, aumentando a resiliência da Antártica e reduzir o risco de mudanças irreversíveis. Ou seja, ou a gente mudar agora ou não vai ter mais futuro, né? E dentre essas coisas que é importante a gente ressaltar, é que além da gente estar perdendo uma fonte boa de água doce, também está perdendo a água salgada, porque se muita água doce é derretida, ela vai dessalinizando um processo natural da água do oceano. Isso também não é bom, porque as espécies e ecossistemas do oceano não são os mesmos de água doce. Então, é matar também essas espécies, né? Sobre os impactos da Antártica, né, da região sul. Gente, apesar da gente não ter um território, assim, então até demarcado aqui no mapa que eu mostrei para vocês, a gente também tem uma base lá, que, por sinal, há alguns anos atrás pegou fogo por falta de investimento. Mas, pelo que eu andei vendo, a base retornou os seus... reconstruíram ela, parece, pelo que eu entendi, tá? A Antártica tem grande influência, então, na biodiversidade. Na América do Sul, ela é conhecida pelo seu centro de geração de ciclones. Olha aqui, era isso que eu estava falando naquela hora. Né? Então, eles criam ali ciclones extratropicais, ou seja, né, nessa região dos polos, elas não estão dentro dos trópicos, né? E então não tem essa característica tropical de ser um vento um pouco mais quente, né? E pelas formações de massas de ar que atuam no continente sul-americano. Por exemplo, as frentes frias que atingem o Brasil no outono e no inverno são formados de ciclones gelados ali naquela região, tá? As correntes marítimas sul-americanas também têm influência, né? Na Antártica. Aquelas correntes mais frias também, que a gente já estudou, acho que desde o 6º ano, se eu não me engano, né? Na costa do Peru e do Chile, né? Por exemplo, a corrente fria de Humboldt se origina nas águas frias da região sul, né? A influência antártica na América do Sul não ocorre apenas no cenário ambiental, estendendo-se também para o âmbito geopolítico. Devido à relevância do continente gelado por questões econômicas, principalmente, né? Alguns países enfrentam uma disputa territorial e reivindicam partes da Antártica, até porque está mais perto, né, dessas regiões, do que dessas regiões da Europa e da América do Norte, né? É o caso do Chile e da Argentina, que disputam a Península Antártica desde a década de 40. A Península Antártica é a região mais próxima do continente americano e onde se encontram o maior número de bases de pesquisa. A península é um dos pontos centrais da entrada e saída do continente.
apresenta grande quantidade de água, potencial mineral e pesqueiro, além de configurar uma rota comercial. A comunidade internacional não reconhece terras argentinas e chilenas na Antártica, segundo o protocolo de Madrid, né? Então, existem várias pessoas ali que estão lutando para ter um direito a também fazer pesquisa e também fazer comércio nessas regiões, tá? Vamos lá para a página 13, que eu quero falar com vocês. Eu digo de sobreviver. Existe, por exemplo, esses pesquisadores vivem lá durante alguns meses, né? Mas é muito frio. Muita chance de você não ficar muito tempo, não. Encurta a vida, né? Porque o ar tem uma pressão muito forte nessas regiões. Eu vou mostrar um vídeo daqui a pouco, mas lá pro finalzinho da aula, tá? Página 13. Correção dos exercícios. Então, né, se você não colocou isso, arruma aí. Ah, tem parte sim. Podem tirar foto, print, tá? Com base no gráfico confeccionado, respondo as questões, né? Qual é o tipo climático representado? Como você chegou a essa conclusão? Então, de acordo com o gráfico, ele é o clima subtropical, né? E você pode citar que ele tem uma pluviosidade constante, mas não muito elevada, além de verões quentes e invernos frios, porém sem neve, temperaturas negativas, né? Quais países da América do Sul possuem esse tipo de clima? Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil. Com base nos mapas da América Latina, climas, né? E da América Latina, vegetação original, responda as questões. Qual formação vegetal é predominante na América Latina? As florestas tropicais e equatoriais. E B, qual vegetação originalmente ocorre nas áreas de clima tropical? As savanas e pradarias e as florestas tropicais e equatoriais. Vamos lá para a página 23. Coloque o nome na chamada, por favor. O que representam os tons de azul no mapa? Então, os tons de azul, né, representam países com reservas de mais de 2.500 metros cúbicos de água por habitante, no ano de 2013, né? De acordo com o que está escrito aí mesmo. Cite 2 países da América Latina que apresentam uma situação menos confortável no que se refere às fontes renováveis de água. Nós temos o exemplo do Haiti e da República Dominicana. Vamos ver se tem mais algum. Vão lá para a página 35. Sei que eu não pedi esse, mas eu quero que vocês vão fazendo, né? Vou escolher algumas páginas importantes para vocês fazerem. Leia o texto a seguir e faça o que se pede, né? Eu vou colocar aqui do lado, você só não copiar. A América Latina tem água em abundância, mas não saneamento. A América Latina é a região com mais água doce do planeta. Brasil, Uruguai, Brasil, Colômbia e Peru
figuram entre os 10 países com a maior quantidade de recursos hídricos, mas nem todos os cidadãos podem usufruir deles, sendo que 106 milhões de pessoas ainda não dispõem de banheiro em casa. Além disso, 34 milhões não têm acesso constante à água potável. Olha a quantidade. Isso é um dado de 2020. Não, dado de 2016, mas foi extraído agora em 2020. Explique o contraste, né, apresentado no texto. Apesar de ser o continente com maior quantidade de água doce do planeta, a América Latina não oferece acesso a esse recurso a todos os cidadãos. Ou seja, há um problema socioeconômico na distribuição de água, já que nem todos têm acesso a saneamento básico, por exemplo. 2. Sobre as implantações de hidrelétricas na bacia hidrográfica amazônica presente. As vantagens. A construção de hidrelétricas que gera emprego e renda, além de oferecer energia a uma vasta área. Né? E B, as desvantagens. Há grandes impactos sociais e ambientais com a construção de hidrelétricas, como a remoção de comunidades tradicionais e a perca da flora, a gente falou sobre isso, certo? 3, a manchete a seguir responda, né? Leia. Maior aquífero do mundo fica no Brasil e abasteceria o planeta por 250 anos. Qual aquífero a manchete se refere, né? Ao sistema aquífero grande Amazônia. A gente falou sobre ele, né? O SAGA. Aqui é atividade sobre ele. B. Qual é a importância daquele aquífero para o Brasil? Esse aquífero é o maior do mundo, indicando uma reserva de água estratégica para o país em que está inserido, no caso o Brasil, né, que é a maioria das suas águas. Estão fazendo aí, gente? Estão arrumando? Ou escrevendo, né, colocando aí no... Ok. O fato de o Brasil contar com 2 grandes aquíferos em seu subsolo permite que essas fontes de água doce sejam utilizadas de forma indiscriminada? Observe com os colegas, né, os professores. Então, mais ou menos uma resposta possível, né? Como a água doce é um recurso finito, ou seja, acaba, e de grande valor para a vida na Terra, né? O uso da água dos aquíferos não pode ser feita de forma indiscriminada. Para vocês saberem, a questão 5, a resposta é a B. A questão 6, a resposta é a D. A questão 7, a resposta é a E. A questão 8, a resposta é a C. Agora na página 42... que é sobre os icebergs perfeitos, né? De acordo com o texto, o que os pesquisadores do projeto descobriram na Antártica? Icebergs perfeitos, ou seja, o que é isso, né? Icebergs com ângulos retos e formados tabulares. Então, ele realmente tem uma forma, né? Como se fosse cortadinho. Mas isso não é algo que foi o ser humano que fez, né? Aí na página 43, questão 2. Qual é a importância dos estudos de gelo na Antártica para os demais continentes do mundo? O derretimento do gelo na Antártica contribui para a elevação do nível do mar e pode afetar zonas costeiras do mundo todo, pois a água se desloca. Assim, conhecer os icebergs e outras formações congeladas permite monitorar os impactos do aquecimento global. Então, uma forma ali de saber, né, como que andam as coisas. Na página 45, né? Que tipos de estudos científicos são realizados na Antártica? São realizados estudos científicos, geológicos,
oceanográficos, biológicos, né? Então consegue se ver várias estruturas assim sobre a fauna e a flora, né? Sobre o clima, sobre vegetações, sobre os oceanos. Qual a importância desses estudos para a compreensão do meio ambiente global? Então, espera-se mais ou menos uma resposta, né? O ambiente antártico permite compreender não apenas aquele continente, mas questões ambientais que interferem o mundo todo, como a circulação de correntes marítimas, o clima, os seres vivos. Então, os animais, né, muitas vezes se reproduzem apenas nessa região. Toda a questão dos ciclones que enviam correntes de ar fria para outros países ou outros continentes, assim como a circulação das correntes marítimas. Página 51. Leia, né, o texto que se pede. Explique por que a Antártica é considerado eu vou resumir, né, porque senão não vai dar tempo. Porque é uma gigantesca reserva da humanidade. O continente, por não ter ocupação humana, apresenta a sua natureza preservada. Então é até bom que ninguém more lá, entendeu? Senão vai degradar. O que é fundamental para o desenvolvimento de pesquisas científicas. É uma reserva de água potável de gelo, que guarda, né, características de clima, por exemplo, de animais e de recursos minerais e energéticos. 2, né? Leia o texto e responda os itens que se pede. A, de acordo com o texto, cite o fenômeno ambiental que vem ocorrendo na Antártica. O fenômeno ambiental é o degelo. E B, relacionado às informações de texto em que você aprendeu nesse capítulo, explique quais são as relações entre esse fenômeno e o aquecimento global. Tem uma grande relação, né, na verdade, um com o outro. O aquecimento global possui como resultado o aumento de temperatura média global. Desse modo, em razão de as geleiras sofrerem o efeito do calor por muito tempo, elas derretem, inclusive sem conseguir se solidificar da mesma maneira quanto o clima frio, porque agora não tem, né, tanto frio como era antigamente. Então, se antes existia, né, o processo natural de degelo em épocas de verão, hoje em dia mesmo o inverno não é tão frio a ponto de, durante o longo período de inverno, ele voltar a congelar, tá? Em alguns momentos, retoma com mais intensidade. Isso ocorre porque o clima, no geral, não permanece frio estável por tempo significativo. Últimas questões que eu vou responder e a gente vai para o vídeo, tá? 3, página 52. Sobre o Tratado Antártico, responda a seguinte, né? A seguir. O que é esse documento? Então, ele é um acordo internacional que cria as regras de uso e ocupação da Antártica, definindo que o continente não pode ser habitado nem comercialmente explorado, então não pode existir comércio. B, porque ele foi fundamental para refrear os interesses econômicos existentes pela região antártica. O tratado foi fundamental porque ajuda a preservar o continente gelado, proibindo a exploração de recursos disponíveis na região, como reservas de minerais, né, de água, de peixes, entre outros interesses, apenas para pesquisa, né? Qual a importância da Antártica para o equilíbrio climático, né, da América do Sul? Formam-se as frentes frias e os ciclones, né, que atuam na região da América do Sul, levando chuvas e frio para as regiões. A Antártica também contribui para a regularização, né, climática da região. Gente, 5, V, F, F, V. 6, B. 7, C. 8, B. 9, A. 10, D. 11, E. 12, C. Espero que vocês tenham colocado o nome no chat, que eu já pedi, né? E agora eu vou parar aqui a gravação